Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, de vez em quando chegam uns vídeos na minha mão, e assim, para falar sobre algumas opiniões protestantes, que os protestantes falam sobre pontos da fé católica. Mas esse vídeo, ele é chocante, né? Para mim ele é muito chocante. Ele é de uma grosseria sem tamanho, ele é de uma desonestidade intelectual sem tamanho, ele é de uma agressividade ao dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora fora do tamanho. Os protestantes da Reforma, a maioria deles, né, os reformadores, como eles chamam, acreditavam no dogma da virgindade perpétua de Maria. Inclusive, eu não compreendo como é que o protestantismo atual tem tanto ódio a Nossa Senhora. Esse vídeo aí do tal Caio Fábio é um vídeo bem antigo, né? Dá pra ver que ele tá bem novo aí ainda no vídeo. Mas eu nunca tinha visto esse vídeo, porque também eu não fico assistindo esse pessoal, graças a Deus. Não, eu tenho mais o que fazer. Aí você pode estar dizendo, e por que tu tá trazendo esse vídeo aqui? Porque, meus irmãos, as barbaridades, as grosserias que ele fala a respeito de Nossa Senhora, eu sei que ele não representa o protestantismo por inteiro, mas ele representa grande parte do protestantismo, grande parte, porque eu vejo comentários bem semelhantes a essas palavras de baixo calão, essas palavras chula que ele usa para com Nossa Senhora, e eu vejo nos comentários dos meus vídeos comentários semelhantes a esse. Então não vou repetir as palavras que ele diz, jamais repetiria essas palavras para com Nossa Senhora e templo, né, da Santíssima Trindade, a Santíssima Virgem Maria. Eu jamais repetiria essas palavras. Mas eu quis trazer esse vídeo aqui para que vocês possam compreender o ódio à Santíssima Virgem Maria, né? O livro do Gênesis, no capítulo 3 do livro do Gênesis, Gênesis 3,15, vai dizer o seguinte, né? Deixa eu tomar aqui para eu dizer ipsis litteris, né? Do jeitinho que está escrito, para que não fique aparentando que eu estou inventando alguma coisa, né? Mas o livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15, vai dizer o seguinte a respeito de Nossa Senhora, né? Capítulo 3, versículo 15, diz assim, né? O Senhor falando com Satanás. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, né? Essa mulher quem é? Nossa Senhora. Algumas pessoas vão dizer que é a igreja. Pode até ser que em algumas interpretações essa mulher se refira à igreja, porque faz referência àquela mulher do Apocalipse 12, que também pode ser interpretado como a igreja. Porém, a imagem que é usada lá é da Santíssima Virgem Maria, porque ela é a imagem perfeita da igreja. Ela foi redimida por Cristo, né? Redimida graças aos méritos da cruz de Cristo, né? Ou seja, não porque caiu no pecado, mas porque foi preservada do mesmo. E essa mulher, é por isso que aparece no São João, vai colocar lá no capítulo 2 de São João, né? Quando ele vai dizer, Maria diz, faltou vinho, ele vai dizer, mulher, o que tenho eu, né, com isso, ou o que temos nós com isso, né? E também São João capítulo 19 vai dizer, né, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, essa expressão mulher não é pejorativa, saindo dos lábios de Cristo, mas é para nos linkar, né, para fazermos um link da boca de Jesus, das palavras de Jesus, para Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, Nossa Senhora é essa mulher de Gênesis capítulo 3, verso 15, do proto-evangelho, né? É essa mulher
que dos lábios de Cristo sai a palavra mulher, não de forma pejorativa. E é contra essa mulher que os protestantes estão aí furiosos, porque existe uma inimizade. Existe uma inimizade entre a mulher e os seus filhos e Satanás e os seus filhos. Então, todo aquele que demonstra um ódio a Nossa Senhora, ou que pelo menos denigra a imagem da Santíssima Virgem Maria, é descendente da serpente, da antiga serpente, do dragão, de Satanás, daquele que ouviu da boca do próprio Deus, porém inimizade entre ti e a mulher. Então veja aí, sobre o dogma de Nossa Senhora, veja o que esses homens vão falar, né, sobre o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vai andando. Fala comigo que eu tô aqui. Vai ouvindo. Ô Caio, por que Maria, mãe de Cristo, é chamada até hoje de virgem, se Jesus teve irmãos? Porque tem gente que não quer que a bichinha tenha tido alegria na vida em momento nenhum, né? Não, né? Não. O pessoal... Veja, a pergunta é, por que é que ainda tem gente, hoje em dia, claro que isso, eles estavam falando aí dos católicos, porque são os católicos que acreditam na virgindade perpétua de Maria, e também os católicos orientais acreditam na virgindade perpétua de Nossa Senhora. E eles vão dizer, né, de forma juncosa, porque tem pessoas que não querem admitir, que não aceitam que ela teve alegria, né? E veja as palavras, meus irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o grau, o nível de desrespeito à palavra de Deus, desrespeito à mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desrespeito a São José. Veja as palavras. Delacrou Maria. Relacraram, porque José pegou ela. José pegou, né? Tá escrito. Tá, né? Tá escrito. Veja, eles vão usar a expressão relacraram. Eu falei que não iria usar, não ia repetir, mas eles vão dizer que quando a igreja declara que Maria é virgem antes, durante e depois do parto, eles vão dizer que relacraram Maria. Veja a expressão. Quer dizer que ela foi deslacrada. E a igreja católica relacrou Maria. E ele vai dizer que José pegou Maria. Que José pegou Maria. E ele vai dizer que está escrito. Está escrito. Está escrito onde? Está escrito explicitamente em Mateus. Texto que a gente leu no início do Evangelho de Tá Caí. no Carreirinha. Está no Carreirinha. Está lá escrito, primeiro capítulo. José, porém, não a possuiu sexualmente, não a possuiu, até que ela desse à luz a seu filho primogênito. Até. O que esse até significa? Depois que Jesus nasceu, ele caiu do braço. Ele pegou Maria. E aí? Veja, meus irmãos, eu não vou nem repetir. Né? Não vou nem repetir. Mas essa expressão até que, veja, essa expressão até que, isso já é argumento batido, que a gente já refutou, que a gente já mostrou. Mas veja, isso está em São Mateus, capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim, a respeito de José, né? Vamos ler o 24. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher, né? Maria. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Então vai-se dizer que José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Eles vão dizer que essa expressão até que denota que depois do caso aqui de Jesus ter nascido, eles vão usar essas expressões chulas aí, né? Que José pegou Maria, que José fez isso, fez aquilo com Nossa Senhora. Só, meus amados irmãos, que essa expressão, no contexto bíblico, de maneira geral, no Novo, no Antigo Testamento, onde quer que seja, essa expressão até que, ela não denota uma mudança da situação que está sendo descrevida até que. Ela denota, ao contrário, a mesma situação,
perdurando. Nós podemos ver em dois exemplos bem específicos, né, em 3 textos do Antigo Testamento. Não, melhor, 2 textos do Antigo Testamento e 1 texto do Novo Testamento. Veja, no livro de Salmos, Salmo 110, pega aí a sua Bíblia, Salmo 110 ou o Salmo 109 ou 110, dependendo da sua tradução bíblica. Eu não vou explicar por que tem essa variação. No Salmo 110, na Bíblia de Jerusalém, vai dizer assim, versículo 110, versículo 1. Oráculo de Javé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Aqui está se referindo a Cristo Jesus. Aqui está se referindo ao próprio Cristo. Senta-te à minha direita, Deus, veja, oráculo do Senhor Javé ao meu Senhor. Então, é um oráculo, é uma fala de Deus Pai ao Filho Jesus, ao seu Filho Jesus. Ele dizendo ao seu Filho Jesus, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Então significa dizer que depois que Deus colocar os inimigos de Jesus como escabelo debaixo dos pés de Jesus, Jesus iria sair da destra do Pai? Jesus iria se afastar da direita do Pai? Porque senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Esse até que aqui não denota uma variação, não denota uma mudança. Jesus continuará à direita do Pai pela eternidade. Até que e depois que os inimigos de Cristo forem postos debaixo dos seus pés. Ele ainda continuará eternamente à direita do Pai. Ele continuará à direita do Pai. Outra expressão do Novo Testamento que denota que esse até que não tem variação, mas é uma continuidade. O pensamento bíblico é de que existe uma continuidade daquela situação que está sendo narrada depois de ou até que, não significa dizer que depois de muda alguma coisa. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, vai dizer assim. Eu vou ler do versículo 24. 1 Coríntios 15, 24. A seguir haverá o fim, né? Quando Jesus ressuscitar, quando Jesus vier, né? Vou ler o 23. Cada um, porém, falando da ressurreição, cada um, porém, em sua ordem, como primícia Cristo, que Cristo ressuscita primeiro do que todos. Depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Versículo 25 agora. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Aqui é São Paulo usando o Salmo 110, versículo 1, dizendo que Jesus continuará reinando depois que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O reinado de Cristo não termina. Veja, quando diz assim, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Significaria dizer, se o até que denotasse uma mudança daquela situação ou daquele evento que está acontecendo, se denotasse uma mudança, Jesus deixaria de reinar, pois diz assim, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então significa dizer que se a mentalidade protestante fosse a mentalidade do autor, dos autores, melhor dizendo, dos hagiógrafos, dos autores sagrados,
Jesus deixaria de reinar depois que, né, todos os seus inimigos fossem postos debaixo de seus pés. Mas o mais interessante, meus amados irmãos, é uma passagem que tem aqui no Antigo Testamento, né? No livro de Samuel. Livro de Samuel, segundo Samuel. No segundo livro de Samuel, quando Davi traz a arca para Jerusalém, Davi, ao trazer a arca para Jerusalém, Davi é surpreendido pela filha de Saul, a sua esposa, né? Eu vou ler a partir do versículo 20, para ficar mais fácil a nossa compreensão e você perceber que o que esses homens fazem, né, é de uma ignorância, de uma estupidez fora de sério. Isso denota apenas o ódio à Santíssima Virgem Maria e o ódio que eles têm à Igreja Católica. Verso 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, né, quando ele veio com a arca e entrou em Jerusalém, a arca da aliança, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Micol, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se fez louvar hoje, descobrindo-se na presença das servas dos seus servos, como se descobriria um homem de nada. Mas Davi respondeu a Micol: é diante de Javé que me preferiu do que teu pai, e a toda a sua casa, para me instituir chefe do povo de Javé. Sobre Israel eu dançarei diante de Javé, e ainda mais me abaixarei. Aos teus olhos serei desprezível, mas aos olhos das servas de quem tu falas, perante elas serei honrado. Versículo 23. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Veja, e Micol não teve filhos até o dia de sua morte. Ou seja, Micol sofreu uma maldição. Ela ficou estéril até o dia de sua morte. E diz assim, ó, e Micol, filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Se fôssemos seguir a mentalidade protestante, o até que, né, até o dia ou até que, né, ela tivesse morrido, se fôssemos seguir a mentalidade protestante de que essa palavrinha, né, até, significa uma variação, uma mudança da situação que está sendo narrada para uma outra que se suponha, então a filha de Saul, Micol, teria engravidado depois de morta e teria tido filhos depois de morta. Porque se José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo, não significa dizer que ele a conheceu depois do nascimento de Cristo. Porque senão, Jesus deixaria de reinar até que os seus inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés. Micol teria tido filhos, porque ela não teve filhos até o dia de sua morte. Mas significaria dizer que depois de sua morte ela teria tido filhos. Então você percebe, meu irmão, que aqui é de forma gratuita o ódio à Nossa Senhora. Gratuita mesmo, o ódio à Nossa Senhora e o ódio à igreja. Mas veja as palavras chulas, pejorativas que eles usam. E vieram Tiago, José, Judas, Simão e as suas irmãs. Se diz que são irmãs, deve ter sido um bocado de menina. É um pessoalzinho. Nosso amigo José caiu gostoso e a Maria teve prazer e alegria. Veja as expressões chulas, né? A respeito desses irmãos de Jesus, eu vou deixar uns vídeos aqui na descrição, né? Tem alguns vídeos aqui, acho que 2 vídeos, que retrata, que eu consigo refutar esses argumentos aí dos chamados irmãos de Jesus. Mas veja que, meus irmãos, eu estou aqui chocado, eu estou aqui perplexo com as expressões chulas que são usadas a respeito da Santíssima Virgem Maria. Como diz Santo Irineu de León, da nova Eva, da nova arca da aliança. E assim sucessivamente. Como diz Santo Inácio de Antioquia, como diz São Luís Maria Grion de Montfort e tantos santos
a respeito de Nossa Senhora, como fala dela como sendo o jardim de Deus, né? Como fala sendo a sempre virgem, a toda santa, a pura, a puríssima, a castíssima, né? A imaculada, e assim sucessivamente. Mas veja o que esses homens vão dizer. Meu Deus, misericórdia, Jesus, misericórdia. Em 2 minutos e meio de vídeo a gente vê tantas barbaridades, né? O Evangelho e a sabedoria natural do que seja a bênção de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Mas a religião é uma bosta. Eu não sei mais o que dizer. Maria está virgem aí até... O propósito é agredir, o propósito é destruir a imagem da igreja. Ele vai dizer que a religião é uma, e usa aquela expressão, né, terrível, nojenta que ele usa aí, né? E veja o que o outro rapazinho aí vai dizer, né? Voltando aqui um pouquinho o vídeo, veja aí. Seja a bênção de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Mas a religião é uma bosta. Eu não sei mais o que dizer. Maria está virgem aí até hoje? Não, a Maria está virgem porque todo ser que crer é um ente de alma virgem. Revirginada em relação ao mal, porque não foi o pinto de José que contaminou Maria. Veja que, meu Deus do céu, meu Jesus do céu, veja que absurdo. E ele ainda vai dizer que toda pessoa que crê é virgem, espiritualmente falando. Toda pessoa que crer é virgem, é um ente virgem, né? Porque ele é livre do mal, né? É livre do mal. Aí eu pergunto, esses dois camaradas, segundo eles são crentes, eles creem, né? Só que ele diz que toda pessoa que crer é liberto do mal. Mas isso é mentira. Veja o que diz aqui a carta de São Tiago. Nem todo aquele que crê é liberto do mal. Veja o que diz aqui São Tiago, veja o que São Tiago vai dizer. Capítulo 2 de São Tiago, versículo 19. São Tiago diz assim, olha, Caio Fábio, tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Veja, tu crês, então ele diz, todo aquele que crer, todo que é crente, é virgem, espiritualmente falando, porque está liberto do mal, foi liberto do mal. O mal não pode tocar. Veja, tu crês que há um só Deus? Ótimo. São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremece. Então, nem todo aquele que crê é liberto do mal. Porque Satanás é o próprio mal, é o mal em pessoa. E ele crê, os seus demônios creem que há um só Deus. Vamos concluir aqui essa barbaridade. O pinto de José só alegrou Maria. Olha, foi uma das poucas alegrias que Maria teve na vida. Foi o pinto de José. Pronto, aqui a gente termina, que eu não vou continuar isso. Isso é 6 minutos de vídeo e tem muita barbaridade, muita... Assim, eu posso dizer desgraça mesmo, né? Que são terríveis. Mas ele usa a expressão aí para dizer que o órgão genital de José foi uma das poucas alegrias de Maria. Então esse homem não lê a Bíblia. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, veja o que a própria Maria, né? A própria Virgem Maria, a própria Santíssima Virgem Maria, cheia, repleta do Espírito Santo. Tão repleta do Espírito Santo que quando visitou Isabel, né? Quando ela visitou a mãe de São João Batista, quando ela falou Shalom Adonai, e aqui é aqui mesmo, né? Na visitação, né? Eu vou até ler na visitação, São Lucas capítulo 1, versículo 39, veja.
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Maria, só em falar, transmite o Espírito Santo. Maria, só em falar, derrama o Espírito Santo sobre a vida de Isabel. E aqui no versículo 42 diz assim: com um grande grito, Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres. Bendita, bendita, bem-aventurada. Bem-aventurada significa feliz. Feliz, Caio Fábio. A felicidade de Nossa Senhora não foi o órgão genital de José. Com um grande grito, Isabel exclamou: bendita, ou seja, bem-aventurada, feliz és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação, a tua palavra, a palavra de Maria, a voz de Maria, chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. Maria era tão feliz por ser repleta do Espírito Santo, por ser cheia da graça, que ela transmitia o Espírito Santo em falar. Ela transmitia a alegria em falar. Tanto é que vai dizer que, pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu, João Batista estremeceu de alegria em meu ventre, diz Santa Isabel. Feliz, veja, feliz, Caio Fábio. Feliz aquela que creu, não é feliz aquela que desfrutou do órgão genital de José. Eu peço até desculpa estar falando assim, mas é porque isso precisa ser bem respondido. Feliz, Isabel vai dizer, feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Veja, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O espírito de Maria não se alegrou, Caio Fábio, no órgão genital de José. O espírito de Maria se alegrou em Deus, seu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a humildade, a humilhação de sua serva. Sim, ela diz, sim, cheia do Espírito Santo, ela diz, sim, doravante as gerações todas, com exceção dos protestantes, me chamarão de bem-aventurada. Por quê? Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Qual foi as grandes coisas que Deus fez em Maria? Primeiro, Isaías 7,14. Eis que eu vos darei um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem conceberá. Uma virgem dará à luz. Como o santo Irineu de Leão, se eu não estou enganado, ou foi Orígenes, vai dizer que assim como a luz do sol passa um vitral sem danificar o vitral e preenche toda a sala, assim foi o parto milagroso de nosso Senhor Jesus Cristo. O parto milagroso de nosso Senhor Jesus Cristo foi desta maneira: como a luz do sol, e ele é o sol da justiça. Lucas 1, 79, né? Vai dizer 78. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o sol das alturas, ou o astro das alturas. Tem tradução que vai dizer, né? Título do Messias, astro que traz a luz, né? O rebento que surge do tronco de Davi. Ou seja, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o sol das alturas.
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Então esse sol, que é Jesus, ele passou pelo vitral, né? Que é Nossa Senhora, que é o ímã de Nossa Senhora, que é a genitália de Nossa Senhora. Ele passou, da mesma forma que ele entrou sem macular a Santíssima Virgem Maria, da mesma forma que ele entrou, como ela sendo virgem, da mesma forma ele saiu. E ela é feliz, Maria é feliz, porque o poderoso fez grandes coisas em seu favor. E ela continua, né? Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem, né? Para aqueles que o temem. Diferente de certos grupos, né, que se dizem cristãos, os protestantes, que não temem a Deus, porque essas palavras aí demonstram, né, denota isso, não temem a Deus. E sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, como esse Caio Fábio. Depois, poderoso de seus tronos, e os humildes exaltou. Ou seja, Maria é a toda feliz, a bem-aventurada por excelência, a cheia da graça, a plena da graça. E eu vou deixar você ouvir só mais 2 palavrinhas dessas barbaridades para você poder concluir esse vídeo conhecendo muito bem qual é o pensamento que percorre o meio do protestantismo a respeito de Nossa Senhora. Se alguém sofreu depois, andando atrás daquele filho, que ela chegou a perder a cabeça. Em Marcos 13 ela perdeu a cabeça. Quando soube, sendo com o rapaz, ficou doido. Vamos prendê-lo. Olha isso. Foi por isso que ela chegou lá no capítulo 6 de Marcos. E aí disseram, tua mãe tá lá fora, tá jogada, aquela coisa. Aí Jesus disse, minha mãe, ela disse pro senhor lá fora que ela quer falar. Jesus sabia qual era o clima. Falou, vou dar uma educada nela. Olhando em volta para todos, disse, que minha mãe, meus irmãos estão lá fora e ordenam que eu saia. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando nos olhos de cada um dos presentes, disse, eis minha mãe, eis minha irmã, eis meu irmão, eis minha mãe, porque minha mãe, meus irmãos e irmãs são todos e apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui eu encerro, mas veja, Nossa Senhora chega, tua mãe e teus irmãos estão aí à tua procura, né? Aí quem são? Vou dar uma educada. Veja, ele coloca palavras na boca de Jesus, dizendo que Jesus disse, eu vou dar uma educada nela, eu vou educá-la. E vai dizer, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos é todo aquele que ouve a palavra do meu Pai e coloca em prática. Meus irmãos, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador, né? Ela ficou intrigada com essa saudação, com essas palavras, e pôs-se a pensar qual seria o significado dessa saudação. Isso é Lucas 1, versículo 30. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio, e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino, ou melhor, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que se chamava estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva, Caio Fábio. Jesus não precisou educar Maria para que ela compreendesse que ser serva é quem ouve a palavra, que ser mãe, filho, irmã, parente, qualquer que seja, é aquele que ouve a palavra. Ao contrário, Jesus não educou Maria.
usando esse exemplo de dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos. São todos esses que ouvem a palavra. Ao contrário, Jesus educou aqueles que estavam ali. Porque veja o que Maria diz, Lucas 1,37. Para Deus, com efeito, nada é impossível, diz o anjo. Versículo 38, Lucas 1,38. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a mais perfeita dentre as criaturas que ouviu a palavra de nosso Senhor, que ouviu a palavra de Deus e disse sim. Um pouco mais adiante do vídeo ele vai dizer que é escandaloso para o mundo que Deus venha, como é que eu posso dizer, engravidar uma mulher que estava casada sem pedir licença a ninguém. Ele não pediu licença a ninguém, ele veio, ele quebrou a moral estabelecida. É um absurdo. Mas veja que o anjo que faz aqui, podemos dizer que é uma epifania, que vem aqui como que, né, representando o próprio Deus. O anjo, veja, Lucas 1,26. Eu fico querendo trazer detalhes, né, falar sobre tudo, a beleza que é e que esse pessoal destrói. Veja, no 6º mês, Lucas 1,26. No 6º mês, o anjo Gabriel, 6º mês da gravidez de Isabel. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado dessa saudação. E eu falei disso agora há pouco. Então, o anjo aqui tem um diálogo com Maria e fala que ela foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. E no final, Maria dá o seu consentimento. Ela vai dizer: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diferente de Eva, que disse não a Deus. Eva foi visitada pelo próprio Deus no jardim. E depois, um anjo decaído, Satanás, visitou Eva, também virgem, também imaculada. E ouvindo ela a voz daquele anjo, disse não a Deus. Aqui, no jardim de Nazaré, a Santíssima Virgem Maria, também imaculada, foi visitada por um anjo. E ouvindo a voz do anjo, disse sim àquele anjo. E também, dizendo sim, aquele anjo disse sim a Deus. Eva disse sim a um anjo decaído e automaticamente declara um não sonoro a Deus, ao projeto de Deus para Adão e Eva. E Maria Santíssima, visitada por um anjo também, diz sim ao anjo e, dizendo sim ao anjo, diz o seu fiat, o seu sim a Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse pessoal precisa lavar a boca, lavar o coração, lavar a alma, lavar a consciência para falar da Santíssima Virgem Maria. Porque eles não têm moral nenhuma e nem ética para isso. É o que nós podemos ver nesses vídeos. E nesse vídeo aqui, principalmente. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu espero que não seja um conteúdo tão violento e tão agressivo à pessoa da Santíssima Virgem Maria e à palavra de nosso Deus e nosso Salvador. Amém.